veio à frente, São João veio logo atrás. E disseram que São Pedro com São Paulo vem mais tarde. Santo Antônio veio à frente, São João veio logo atrás. E disseram que São Pedro com São Paulo vem mais tarde. São os santos reunidos para festejar seu dia. Santo Antônio, dia 13, traz ao povo alegria. 23 é a fogueira do santo da verdade. João é o seu nome, 24 natividade. São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. 29 é o seu dia, todo o povo assim festeja. Olá, tudo bem? Como passaram a semana? Eu imagino que bem, né? Como sempre bem, porque nós estamos na presença do Senhor. E neste mês do Sagrado Coração de Jesus, com certeza nós crescemos um pouco mais no nosso amor a Jesus e no nosso comprometimento com a sua causa. Oxalá tenhamos terminado esse mês com o nosso coração mais parecido com o coração de Jesus. Rezamos tantas vezes pedindo, né? Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E hoje então nós encerramos praticamente o mês de junho, esse mês marcado pelas festas juninas. Eu quero falar um pouquinho dos santos juninos, dos santos deste mês, trazendo sempre a dimensão missionária, né? Como vocês sabem, nas quartas-feiras, o nosso enfoque é a espiritualidade missionária e a gente vem fazendo um caminho catequético sobre o sentido da missionariedade, sobre as diferentes dimensões da espiritualidade missionária. E nós estamos fazendo um caminho. Quem não viu pode olhar lá atrás, todas as quartas-feiras, né? Nós estamos fazendo esse processo catequético sobre a espiritualidade missionária. Quando tem as novenas, quando tem algum acontecimento eclesial, a gente de alguma maneira interrompe a sequência dos temas, mas a gente não deixa de enfocar a dimensão missionária. Então, nós estamos encerrando o mês de junho e eu quero falar hoje com vocês sobre os santos deste mês, no caso, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro e São Paulo. Hoje nós festejamos São Pedro e São Paulo, mas aqui no Brasil a igreja celebra no domingo, né, a festa de São Pedro e São Paulo, como o dia do Papa. E nós vamos ter o tríduo, nos preparando para isto. Mas hoje, então, vamos falar dos santos missionários do mês de junho. O que acontece aqui no Brasil é que os santos do mês de junho, eles são muito populares. E nós temos as festas juninas. E, às vezes, a gente até esquece do santo, né? A gente faz a festa, se caracteriza, né? Compra roupa, enfim, é tudo muito bonito. São coisas muito boas da nossa cultura nacional, da nossa cultura regional, né? Então são festas muito bonitas. Eu também gosto muito das festas juninas. Mas assim, vamos falar um pouco de cada um desses santos. Primeiro, Santo Antônio, né? Santo Antônio foi um santo franciscano, um frade franciscano, muito estudioso, uma pessoa muito culta e que se destacou pela pregação. Era um exímio pregador. Então, podemos dizer que a dimensão missionária que caracterizou Santo Antônio foi o anúncio da palavra e o serviço da caridade, do jeitinho de Madre Leônia, né? Anúncio da palavra no sentido de que ele tinha o dom realmente de pregar, né? Sabia falar, sabia anunciar o evangelho de um jeito que chamava a atenção das pessoas. E ele conseguia, né, com a graça de Deus, seguramente fortalecido pela oração, porque toda pregação preparada na oração, ela pode ser eficaz, e ele conseguia então chegar ao coração das pessoas, chegar realmente a tocar os corações e levar a grandes conversões. Então hoje nós queremos aprender de Santo Antônio, a usar também o dom da nossa palavra, para anunciar o Evangelho, por todos os meios possíveis. Ele anunciava no seu tempo, do seu jeito, da maneira como era possível. Não tinha as redes de comunicação como nós temos hoje, mas mesmo assim ele se tornou muito famoso, muito buscado. As pessoas gostavam de escutar
Santo Antônio falar. Falar do Evangelho, falar de Jesus, falar da doutrina cristã. Mas além disso, Santo Antônio era um homem de caridade, né? Então ele não ficava só na pregação, só nas palavras. Ele dava testemunho, ele era um homem de caridade. E por isso tem a tradição do pão, né? Por quê? Porque Santo Antônio consta, né, na história que uma vez ele deu todo o pão que tinha na casa para os pobres. E quando chegou na hora do café, que todo mundo achava que não ia ter pão, e ele mesmo, que ele abre o armário e lá havia pão, pão em abundância. Então aconteceu a multiplicação do pão. Por quê? Por causa da sua caridade. Então também nós, quando nós fazemos caridade, quando nós distribuímos, quando nós compartilhamos, acontece a multiplicação. Talvez não dessa maneira miraculosa, né, que vai aparecer um monte de pão lá no armário, mas acontece de outra maneira. E essa experiência nós podemos compartilhar, nós podemos testemunhar. Eu mesma já tive experiências assim, que quanto mais a gente reparte, quanto mais a gente é generoso, quanto mais a gente ajuda os pobres, ajuda aqueles que necessitam, seja com pão, seja de outra maneira, mais nós recebemos. Deus não se deixa vencer em generosidade. E São João Batista, o precursor, aquele que anunciou a chegada de Jesus, aquele que teve a graça de se encontrar com Jesus ainda no ventre de sua mãe, quando Maria foi visitar Isabel. E ali João exultou de alegria pela presença de Jesus, o Salvador. Jesus mesmo fala de João como o maior, né, entre os profetas. Então João foi aquele que foi o precursor, que anunciou a chegada de Jesus, que soube reconhecer a chegada de Jesus, que batizou Jesus. E ao mesmo tempo ele soube se retirar, ele soube saber que Jesus era maior do que ele. Então, assim, olhando pela dimensão missionária, eu penso que nós também, nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos fazer Jesus chegar às pessoas, falar do seu amor, anunciar sua palavra, exercer o nosso ministério pastoral ali na nossa comunidade, ou o nosso serviço caritativo nas obras de caridade, nas obras sociais. Mas tudo o que nós fazemos tem que ser por Cristo e para que Cristo seja conhecido, amado e servido. E depois nós temos que deixar Jesus brilhar, deixar Jesus aparecer. A nossa presença é apenas mediação, nós somos instrumentos do amor de Deus. Muitas vezes nós caímos na tentação de querer que o nosso trabalho seja reconhecido, que o nosso nome seja citado, que as pessoas nos tenham em conta, em consideração. É uma grande tentação. Faz parte da nossa condição humana, da nossa condição de pecadores, né? E a gente não consegue fazer com tanta gratuidade, com tanta humildade. A gente até faz muita coisa, coloca nossos dons a serviço, mas às vezes quando não há o reconhecimento a gente fica assim um pouquinho, né, sentido. Então vamos aprender de João Batista a anunciar com humildade, com simplicidade, dando testemunho, com ousadia, sem medo. João Batista foi fiel ao anúncio que ele fez. Foi profeta, denunciou o pecado de Herodes. E por causa disso ele morreu. Então vamos aprender de João Batista também essa característica missionária. E o que dizer de Paulo, né? Paulo é o missionário por excelência, né? Missionário dos missionários. Eu penso que a presença de Paulo na vida da igreja, naquele princípio, ali na construção do Novo Testamento, que relata a experiência da igreja primitiva, é uma presença assim fundante. Paulo foi realmente um caso excepcional de pessoa que viveu a missionariedade no sentido da itinerância. Um homem que não se cansou, que não ficou só no seu território, que não desistiu nunca. Se ele era perseguido num lugar, ele ia embora, ele fugia, ele ia, mas ele não parava,
ele ia para outro lugar e para outro, né? São Paulo fez, no seu tempo, muitas viagens missionárias. Foi a muitos lugares, fundou muitas comunidades, sempre com ousadia, com audácia, com coragem, né? Anunciando de todos os jeitos, em diferentes lugares, né? Ele não ficava nem só na periferia, nem só no centro, ele andava e circulava por diferentes lugares. E ele não ficava só no anúncio, ele fundava uma comunidade, ele ia embora, né, para outra cidade, para outro país, e de lá ele continuava acompanhando a comunidade, né, através das cartas, como era possível. E ele era uma figura muito forte, se vê que ele fundava a comunidade, e ele tinha um testemunho tão vibrante, tão entusiasmante, que ele era uma autoridade, uma referência para a comunidade, para as comunidades, e também na comunidade apostólica. Embora ele não tenha sido um do grupo dos 12, ele foi um grande apóstolo, um ardente missionário. E o que dizer de Pedro, né? Pedro, aquele pescador, aquele homem talvez um pouco rude, mas apaixonado. Aquela pessoa que foi capaz de seguir Jesus logo de início, né? Quando aconteceu aquela pesca onde ele se encontrou com Jesus, ele já deixou tudo, deixou as redes, deixou e foi seguir Jesus. Fez parte do grupo dos apóstolos, foi escolhido por Jesus para ser o representante do grupo, a liderança, a pedra fundante. Pedro não era uma pessoa muito culta, diferentemente de Paulo, que era uma pessoa culta, estudada, né? Formado na lei. Mas Pedro tinha um coração grande. E também teve a humildade, né, de no decorrer do caminho ir fazendo processo. Pedro é para nós assim, aquele exemplo de pessoa que fez um caminho de amadurecimento na fé, de crescimento no seu segmento de Jesus, na maneira como ele foi aderindo, como ele foi crescendo, como ele foi realmente se transformando. E mesmo dentro da comunidade apostólica, Pedro teve que fazer caminho, né? Abriu-se a sinodalidade, né? Quando fez ali juntamente com Paulo e com os outros, o primeiro concílio. Então Pedro foi assim um exemplo de liderança e que foi também precisou testemunhar com a sua vida, né? Com o seu sangue no martírio, por amor a Cristo. Então nós temos que aprender de Pedro também. Nós podemos aprender de todos os santos do mês de junho, assim como de todos os santos da igreja. Sabe que no mês de junho nós comemoramos também o aniversário da Madre Leônia, né? A Madre Leônia nasceu no dia 23, mas ela comemorava dia 24, juntamente com São João, né? A Madre gostava bem de uma festa junina. Então assim, vamos pedir a esses santos do mês de junho, que eles nos ajudem a crescer na santidade. Vamos rezar então o Pai Nosso e a nossa dezena missionária. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus missionário, fazei-nos pessoas missionárias. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao final de mais um encontro. Obrigada pela participação de vocês, por nos acompanharem, por estarem conosco, por rezarem. Que Jesus missionário do Pai
Redentor da humanidade, possa fazer de cada um de nós missionários e missionárias do Pai, que nós possamos fazer a diferença no mundo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. Santo Antônio veio à frente, São João veio logo atrás. Me disseram que São Pedro com São Paulo vem mais tarde. Santo Antônio veio à frente, São João veio logo atrás. Me disseram que São Pedro com São Paulo vem mais tarde. São os santos reunidos para festejar seu dia. Santo Antônio, dia 13, traz ao povo alegria. 23 é a fogueira do santo da verdade. João é o seu nome, 24 natividade. São Pedro e São Paulo, colunas da igreja. 29 é o seu dia, todo o povo assim festeja.